Você conferiu com o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Manuel Cláudio Mota Macedo, os cuidados de fazer adubação de manutenção de pastagem e como ela pode garantir uma alta produtividade, sustentabilidade e evitar a degradação. Nós estamos no período de transição da seca para as chuvas. E você, produtor que ainda não fez a manutenção do pasto, ainda dá tempo. A pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, Denise Montanher, fala a importância de fazer o planejamento neste período. Então agora é época mesmo de fazer alguns procedimentos como análise de solo e correção de fertilidade do solo, fósforo, potássio, enxofre, ou seja, calcário, gesso, etc. E também é nessa época, a partir de agora, que se fazem as aplicações de nitrogênio, dividido em doses de acordo com as recomendações. Então sim, ainda é possível fazer o planejamento para que a gente tenha um pasto bem formado e produtivo, como é o caso desse pasto de capim-mombaça que a gente tem aqui. Não existe nenhum milagre muito grande. O que a gente recomenda? Que se faça adubação recomendada para cada cultivar, que é sempre feita na época das águas, porque tem umidade no solo e aproveita esses nutrientes, e durante a seca exista um controle de lotação. A lotação tem que ser reduzida. Para fazer isso, o produtor precisa planejar as suas áreas. Então, se ele tem pânico na propriedade, ele consegue usar mais esse pânico na época de águas, com uma taxa de lotação maior, ele consegue folgar as suas braquiárias na época de água e guardar essa forragem para ser usada na seca. Então, isso é uma alternativa barata, porque não é caro vedar pasto, que é a vedação, né, que é uma técnica já difundida e recomendada. Não é caro fazer isso. É simplesmente fechar o piquete e jogar 50 quilos por hectare de nitrogênio e manter ele vedado para ser utilizado na época de seca. Então, eu tenho uma reserva forrageira, eu tenho um baixo custo para essa reserva de forrageira e eu tenho volumoso para ser oferecido para o animal numa época bem crítica. Eu considero que a época mais crítica de ter forragem, de ter pasto, é justamente no final da seca, quando, na maioria das vezes, os animais já consumiram esse pasto vedado, essa reserva que se tinha, e a chuva, às vezes, ainda não chegou para que essa forragem cresça novamente. Aí, existe também um fator importante a ser observado com relação ao manejo da planta, que é, mesmo com pouca forragem, eu não devo baixar demais o pasto, eu não devo rapar esse pasto. Ele tem que manter um pouquinho de massa para poder crescer depois. Então, o recomendado é que para pastos de braquiária não baixe de 20 centímetros, 15 a 20 centímetros na época de seca. E para pânicos como o mombaça, por exemplo, que ele é mais explosivo, que eu não baixe de 35, 40 centímetros nessa época de seca. Então, o manejo, com o manejo correto, respeitando essas diferenças, esses limites do pasto, eu consigo ter uma forrageira muito mais produtiva, precoce, inclusive, né, que em outubro ter um pasto como esse é um pouco mais difícil. Então, eu tive esse sucesso pelo manejo, pelo planejamento que eu fiz já desde outubro, novembro do ano passado.